Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado chega nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, tentando digerir três mensagens ao mesmo tempo. A primeira é que o Ibovespa ainda tem dificuldade para sustentar a região dos 180 mil pontos. A segunda é que o Copom entregou o corte esperado da Selic, mas sem abrir uma avenida para setembro. E a terceira é que o exterior amanhece mais cauteloso, com tecnologia perdendo força lá fora e contaminando a Ásia. No pregão de ontem, o Ibovespa chegou a respirar acima dos 180 mil pontos, mas não conseguiu segurar o movimento. Terminou com queda leve, de 0,09%, perto dos 178 mil pontos. Isso mostra um mercado ainda comprador em pontos específicos, mas sem convicção suficiente para transformar fluxo em tendência. Bancos deram algum suporte, o noticiário político ajudou em parte, mas quando o índice encostou na zona de resistência, veio realização. E esse detalhe é importante porque a bolsa brasileira não caiu forte, mas também não confirmou o rompimento. Dentro do índice, Vale avançou 0,46%, acompanhando uma recuperação moderada do minério depois de uma sequência negativa. Mas Petrobras pesou, com as ações preferenciais recuando 1,34%, sem grande ajuda do petróleo. O dólar comercial ficou praticamente estável, perto de R$ 5,13, enquanto os juros futuros recuaram antes da decisão do Banco Central. Ou seja, parte do mercado já entrou comprado na tese de corte, mas ainda sem saber qual seria o tom do comunicado. E depois do fechamento veio o Copom. A Selic caiu 0,25 ponto percentual para 14% ao ano em decisão unânime. O número em si não surpreendeu, mas o texto foi calculado para evitar euforia. O Banco Central deixou claro que segue dependente dos dados, que o balanço de riscos da inflação continua inclinado para cima e que a atividade ainda resiliente, o mercado de trabalho apertado e as expectativas longas desancoradas exigem cautela. Em bom português de mercado, cortou, mas não prometeu o próximo. Essa comunicação muda bastante a leitura da abertura, porque um corte de juros normalmente favorece bolsa doméstica, varejo, construção, educação, tecnologia local e empresas alavancadas. Mas quando o Banco Central corta olhando pelo retrovisor e segurando o guidão com força, a curva pode não fechar tanto quanto o investidor gostaria. Então a reação dos juros futuros hoje é o verdadeiro termômetro. Se as taxas curtas e intermediárias continuarem cedendo, o mercado pode comprar a tese de rotação para ativos domésticos. Se a curva abrir, a leitura será de ciclo mais curto ou até de pausa próxima, e aí o entusiasmo diminui. Lá fora, a fotografia também é mista. Em Nova York, o Dow Jones subiu 0,49% e renovou máxima histórica de fechamento, enquanto o S&P 500 caiu 0,17% e o Nasdaq recuou 0,83%. O ponto aqui não é uma aversão generalizada, mas uma rotação clara. Saúde e consumo sustentaram parte do mercado, enquanto tecnologia perdeu fôlego, principalmente com pressão em nomes ligados a semicondutores e inteligência artificial. O dado da ADP também ajudou a compor esse cenário. Foram 44 mil vagas privadas criadas em julho, abaixo das 95 mil de junho. Esse tipo de número reforça a ideia de moderação do mercado de trabalho americano e, em tese, poderia aliviar os treasuries. Mas o mercado está numa fase em que notícia fraca também pode ser lida como sinal de desaceleração de lucros. Então, o impacto não é linear. Menos pressão sobre juros ajuda a valuation, mas menos crescimento pode pesar em empresas que já negociam expectativas muito esticadas. Na Ásia, o sinal desta manhã vem mais pesado. O índice MSCI da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, recuava perto de 0,69% na referência da noite, enquanto o Nikkei caía 1,57% e a bolsa sul-coreana perdia mais de 3,5%. A pressão em semicondutores é o ponto central, porque mostra que a realização em inteligência artificial não ficou restrita a Wall Street. Ela está se espalhando por cadeias globais,
de hardware, memória, chips e fornecedores asiáticos. Isso limita o apetite por risco na largada. Nas commodities, o petróleo segue perto da estabilidade. O Brent ficou em torno de $79 por barril, ainda condicionado às negociações envolvendo Estados Unidos, Irã, Omã e o tráfego pelo Estreito de Hormuz. Enquanto houver chance de reabertura mais ampla, parte do prêmio geopolítico tende a diminuir, mas qualquer ruído diplomático pode recolocar risco no preço rapidamente. Para a Petrobras, esse petróleo estável é uma referência neutra e a proximidade do balanço depois do fechamento pode deixar o papel mais travado durante o pregão. O minério de ferro deu um respiro, com a referência internacional voltando para a faixa de $94 por tonelada. Isso ajuda a Vale na margem, especialmente depois de 8 sessões de queda. Mas não é um sinal forte o bastante para ignorar a fraqueza asiática. Sem uma cotação validada do contrato futuro de Dalian, o melhor é tratar o minério como suporte qualitativo, não como gatilho direcional. Vale pode até ter defesa, mas dificilmente carrega o índice sozinha se o exterior continuar azedo. A agenda do dia concentra menos indicadores no Brasil e mais interpretação. Logo cedo, o mercado vai recalibrar a curva de juros a partir do comunicado do Copom. Às 9h30, entram os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, referentes à semana encerrada em 1º de agosto. O número anterior foi de 197 mil pedidos e o consenso estava perto de 202 mil. Se vier mais fraco, pode aliviar os treasuries e o dólar global. Se vier forte, pode reacender a tese de juros americanos altos por mais tempo. Às 11 horas, o mercado acompanha as teleconferências de TOTVS e SmartFit. A TOTVS entregou lucro líquido ajustado de 240 milhões e meio de reais, alta anual de 5,9%. A leitura importante vai estar em receita recorrente, margem, tecnologia financeira e investimentos em inteligência artificial. Porque num dia em que tecnologia global corrige, o investidor vai separar muito bem a empresa com crescimento rentável de empresa que precisa gastar mais para defender o futuro. A SmartFit também merece atenção. A leitura inicial é de resultado acima das expectativas, com Brasil forte e melhora operacional nas academias maduras. Esse é o tipo de papel que pode se beneficiar de queda de juros, porque mistura crescimento, consumo e expansão. Mas o mercado vai olhar a geração de caixa, o ritmo de abertura de unidades e o desempenho no México e em outros países da América Latina. Crescer é bom, mas crescer queimando caixa em ambiente de Selic ainda em 14% exige disciplina. Entre os bancos, o foco é Bradesco. O lucro líquido recorrente veio em torno de 7 bilhões de reais, alta anual de 16,2% e um pouco acima do consenso. Isso pode gerar reação positiva no início, principalmente se a qualidade do crédito vier bem recebida. Mas banco nunca é só lucro final. O mercado vai destrinchar margem financeira, provisões, inadimplência, rentabilidade e guidance. Além disso, a curva pós-Copom mexe diretamente com a percepção sobre bancos, porque juros mais baixos ajudam múltiplos, mas também afetam a dinâmica futura de margem. Em Klabin, o EBITDA ajustado ficou perto de 1 bilhão e 960 milhões de reais, com queda anual de 4%. O detalhe é que houve ganho não recorrente com venda de terras. Então, o investidor deve separar o que é melhora pontual do que é operação recorrente. Papel e celulose podem ter algum apoio do dólar ainda acima de R$ 5,10, mas o que manda hoje é qualidade do resultado. No restante do noticiário corporativo, a reação deve ser bem seletiva. Vivara, Copel, Engie Brasil, Auren, Brava Energia e CSN Mineração entram no radar dos balanços. Elétricas vão responder a endividamento, resultado operacional e dividendos. Consumo reage à curva de juros e à leitura de renda. Mineração e petróleo ficam mais ligados ao exterior. Então, o desenho para a abertura não é de bolsa inteira subindo ou caindo junto, mas de rotação entre setores, com balanços mandando no fluxo.
Tecnicamente, o ponto de equilíbrio do Ibovespa pelo método de pivôs clássicos está perto de 178.500 pontos. O primeiro suporte aparece na região de 176.900 pontos e a primeira resistência fica perto de 179.400 pontos. Acima disso, o mercado volta a testar a memória recente dos 180 mil pontos. Abaixo do suporte, a leitura muda para deterioração e pressão vendedora mais clara. Então, para a abertura, o cenário base é misto, com rotação setorial. O corte da Selic ajuda a história doméstica, mas o comunicado do Banco Central impede a euforia. Juros futuros comportados podem favorecer varejo, construção, tecnologia local e empresas alavancadas. Bancos dependem da leitura fina dos resultados. Vale precisa de minério e China menos ruins. Petrobras espera petróleo e balanço. E o exterior, especialmente tecnologia asiática, coloca um freio na disposição de risco. A frase do dia é simples: o mercado gostou do corte, mas ainda quer saber se existe trilha para novos cortes. Enquanto essa resposta não vier, a bolsa pode até tentar alta, mas terá dificuldade para transformar alívio em tendência consistente. A oportunidade está na seleção, não no índice cheio, e a gestão de risco continua sendo a diferença entre aproveitar a rotação e virar passageiro da volatilidade, né? Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!